Estética. Sendo Deus o único ser incriado e imperfeito, né? Ele é portador em perfeição de todos os atributos. Todos os atributos que a gente vê de bom nesse mundo, né? Dentre estes, podemos afirmar que Deus é também sumo belo, né? Puxando aí o São Tomás de Aquino, né? Deus é o sumo belo. Em decorrência, toda a criação é bela. A beleza marcou, olha que doido, né? O jardim do Éden e vai marcar a Nova Jerusalém. Quando você olha lá no livro de Apocalipse, né? Embora pecadores, resta em nós, seres humanos, a capacidade de valorizar a beleza, né? Isso faz parte da graça comum, né? Tem muita gente que é muito mais... Tem toques artísticos assim muito mais fáceis, né? Que captam muito melhor a beleza das coisas. Tem gente que é um músico fabuloso, sabe perceber uma música boa, sabe perceber uma arte boa e tudo mais. Nós recebemos arte, né? A gente é captador de beleza o tempo inteiro. E a sensibilidade, isso que eu queria dizer, já estava escrito aqui, né? No que podemos denominar de sensibilidade estética e a capacidade de criar beleza, que poderíamos denominar de capacidade artística, tá? Então tem gente com uma sensibilidade gigantesca e tem gente com uma capacidade artística gigantesca também, né? Isso é maravilhoso. Tanto quando estamos falando de arte, eu não estou falando só de pintura, estou falando de sonora também e várias outras artes. Olha que linda essa arte cópita, né? Eu adoro as pinturas cóptas, que é o cristianismo do Egito. Eles pintam, é muito bonito isso, né? Isso é uma arte religiosa, né? Tem uma mesa, tá Jesus ali no meio, tem os discípulos em volta. Eu acho doido que os egípcios, os cristãos cóptas, eles não pintam Jesus branquinho de olho azul igual a gente vê em outros lugares. Jesus, ele é pintado em cada cultura de um jeito. Tem igrejas chinesas e japonesas que vão pintar Jesus o olhinho puxado. Não, mas Jesus não era assim, não. Pô, então se a gente tem que pintar o Jesus do jeito que era o judeu lá naquele tempo, tem que ser só um jeito de pintar. Mas o lance o verbo encarnou, cara. Deus se tornou humano. Quando ele se torna humano, ele assume o que é humano, ele assume todas as criaturas, todas as culturas. Então é lindo pintar ele branco, e é lindo pintar ele de olhinho puxado, e é lindo pintar ele preto, e mais egípcio e tudo mais, porque ele assumiu todas essas culturas, né? Ah, mas isso é imagem de escultura. Peraí, imagem a gente faz daquilo que é concreto, daquilo que é imagem. Nós cremos que Deus se encarnou, ele se tornou humano. Então a gente precisa pintar Jesus mesmo. É legal pintar Jesus, não é errado, não é pecado, né? Paulo fala que ele expôs Cristo para os Gálatas crucificado. Quando ele fala essa exposição, a ênfase ali do texto dá a ideia de que ele fez uma exposição possivelmente teatral ou possivelmente escultural, desenhada, né, de Cristo crucificado para os Gálatas. Isso é uma mensagem cristã, isso faz parte da mensagem cristã, né? O Cristo crucificado. Tem gente que fala, a cruz com Jesus é errado, a cruz sem Jesus é certo. Não, são duas partes da mensagem, as duas precisam ser pregadas, as duas precisam ser refletidas todos os dias por nós. Nós estamos na cruz juntamente com Cristo, né? Crucificado por nós, mas a cruz está vazia, ele ressuscitou, e é isso. Nós precisamos entender essa mensagem, né? Então a gente pinta Jesus ali na mesa, e é interessante que sempre tem um olhando para o outro lado ali, né? Porque isso aí está fazendo referência a um texto bíblico. A gente não pode pintar uma mesa da ceia de qualquer jeito. Pô, irmão, pinta uma mesa da ceia. Como é que é? Ah, não, pinta de qualquer jeito que você... Não, peraí. Tem uma regularidade na arte religiosa. Ela precisa ser biblicamente coerente. Não tem normalmente tem um mais próximo de Jesus, mais afetuoso, tem um João aí do lado, com a mãozinha mais cruzada. Em outras pinturas ele está com a cabecinha encostada assim no ombro de Jesus, e sempre tem um olhando para o outro lado, né? Isso é arte religiosa. O que é arte religiosa? É uma arte que tem um tema religioso, e a gente valoriza a arte religiosa. E assim, vou para o final aqui, depois a gente vai para o... Ambas podem ser de caráter sonoro, rítmico, visual, plástica, escultural, dramática, que é o teatro, e etc. Então, pense em todas as artes, sete artes.
enfim, tem um monte de artes aí. Eu devia ter decorado isso já há muito tempo. Dentro delas existe a arte religiosa e existe a arte sacra. Bom, tem uma diferença entre as duas? Sim. A arte religiosa, ela retrata um tema religioso ou algum tema das escrituras, alguma coisa assim, né? Por exemplo, tem muita figura assim nas Bíblias ilustradas antigas, né? Davi e Golias lutando e tal. Tem uma que eu gostava pra caramba, que é Davi levantando a cabeça de Golias, assim, com a espada na mão e o corpo caído no chão. Eu era criança, eu adorava isso, cara, era muito louco. Isso é uma arte religiosa, tá? E a arte sacra é uma arte exclusivamente feita para o culto, tá? Proporcionando, além do prazer estético, ela conduz o pensamento e as emoções ao sagrado, né? É uma pietà ali, né? Maria segurando o corpo de Cristo, né? Tem artes que já te puxam, elevando você pro céu, assim, pô, tô olhando para Deus, sabe? Arte religiosa, palavra antiga cantando Huckmacher, né? Eu leio Huckmacher, você Jean Paul Sartre, então essa arte é religiosa. Catedral cantava músicas de amor, músicas românticas, e elas eram religiosas. Às vezes nem falava de Deus, mas eram a partir, tecidas na esperança, né? Como diz o... Eu achei muito doido essa expressão. O Marx que usou, o Marcos Almeida. Beleza, são tecidas ali, né, nesse ambiente da esperança. A arte sacra, o que ela seria diferente disso? A arte sacra é para um momento de adoração, já está te puxando ali para o sagrado. Ele exaltado, grande é o Senhor. Fraga, são músicas que já estão te puxando e levando seus olhos para Deus diretamente. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tá? Aquilo é uma arte sacra. Fraga, tem uma diferençazinha aí entre uma coisa e outra. Tem essa diferença aí dentro da pintura, tem essa diferença dentro da dança, tem essa diferença em tudo quanto é contexto, tá? Ela é mais litúrgica. Então nós somos uma igreja que ama a estética, né? E ela pode ser tradicional, pode ser contemporânea, tá? Mas nosso culto tem que ser belo, tem que ser bonito. Quando você vai ver um culto lá na Cantuária, né, ou de alguma catedral, de alguma paróquia, elas estão sempre bem ornamentadas, lindas, elas precisam estar organizadas de modo belo. A gente não suporta uma igreja quadrada, né, 4 paredes branquinhas e tal, sem nada. A gente quer arte dentro das igrejas. A liturgia é artística, e a arte é uma forma que Deus usa para poder nos envolver numa mensagem, que não é só racional, ela é estética também, né? Ela é para deleite, ela é captada não é só pela razão, é pela emoção também. Então entra a música, entra a contemplação artística, e por isso que a gente acha muito legal ter, eu acho que tem pouco ainda, artes espalhadas por aí. Quando o Eric veio na nossa igreja... A âncora tem bastante, todas as paredes pintadas, né? O Eric veio na nossa igreja há uns anos atrás, no outro espaço. Ele pegou um pincel, pegou um lápis assim, marcou, e depois vem com um pincel assim na tora e começou. Eu falei, cara, tá rabiscando a parede, de repente com um desenho lindo. É muito doido isso. E são artes contemplativas, que estava bem no altar, assim, foi muito doido. Não sei se você consegue imaginar aí um cabelo, parecendo um santo assim, né? Com cabelo, pega no cabelo do outro lado, e o cabelo forma ondas do mar, e um barco ali no meio, e um discípulo dizendo, salva-me. Aí eu falei, cara, eu ia perguntar para ele qual o sentido disso. Ele falou, velho, pergunta não, mano, isso aqui traz um sentimento, é isso que nós estamos fazendo quando a gente está pregando. As pessoas estão recebendo salvação por meio da palavra de Deus no ambiente caótico do mar da vida, é isso. Deus está trazendo salvação, confia, né? Ao mesmo tempo, aquela tribulação toda está dentro de Deus, né? Tá envolvida nele, assim. Eu acho que vocês tinham que ver essa arte primeiro para a gente poder. Você chegou a ver, né? Tinha o Jesus, Black Power lá, né? Negro, carregando uma ovelha negra, com as coisas tudo, as mãos furadas e tal. Lindo, uma arte linda. E uma trindade também com 3 culturas expressas ali nas 3 faces, né? Muito doido isso. A gente tem uns obstáculos contemporâneos aí, né? Que é o desconhecimento da diferença entre arte sacra e idolatria. Tem gente que acha que isso é pecado, é demônio, se ficar botando... Gente, escultura
a gente tem que pensar isso também. Nós vivemos uma cultura muito anticatólica, antirromana. Então, se você bota uma escultura, tinha escultura na igreja antigamente, tinha um São Francisco, por exemplo, ficava ali nos cantinhos e tal, e tinha gente que ficava muito assustada. Eu falei, cara, para não perder essas pessoas, talvez eu vou gastar muito mais tempo e energia explicando sobre, preferiu tirar. Mas a gente não tem problema nenhum com essas artes, né? Maria, lembrando a mãe de Cristo ali e tal, cuidando de Jesus, ou a Sagrada Família ali se abraçando, ou, sei lá, um São Francisco, me lembra de quem foi Francisco, da devoção que ele tinha a Deus, e a relação com a natureza e tudo mais. Aquilo traz inspiração para a nossa fé e cumpre aquilo que está escrito no livro de Hebreus, né? Para a gente valorizar a fé que os nossos antepassados na fé tiveram e imitar a fé que eles tiveram. Isso é muito lindo. É por isso que a gente tem dias de celebração, nós vamos falar sábado que vem, não, sem ser sábado que vem o outro, de celebrar as solenidades dos santos, né? Os santos aí nesse sentido, mas entendendo como toda a igreja, né? São João Batista, que é celebrado agora no mês de junho, né? Por isso tem festa junina. A festa junina é uma tradição cristã muito importante. O evangélico demonizou ela. O demônio, o capeta, não, mistura. Cara, mas isso é uma festa para a gente celebrar alguém que foi o precursor de Jesus, que aplanou os caminhos para ele aparecer. Fraga, aí é uma coisa muito, muito linda. E que a gente precisa imitar a fé que ele teve mesmo. A coragem de confrontar um rei, cara, com a verdade de Deus, com a palavra, e pá, ponto final, e ele morre por causa disso, né? Cara, isso é muito lindo. O desconhecimento das proibições católicas no período colonial, né, que eu falei aqui no outro dia. No período colonial era proibido chegar protestante aqui. Quando foi permitido, não podia ter formato de igreja, pastores não podiam ter vestes, então isso acabou gerando uma igreja menos artística, né? A influência da teologia iconoclasta, pentecostal e americana, inclusive, né? Iconoclasta é o quê? Quebrar todos os ícones. É do demônio, então vamos acabar com isso, né? E, enfim, tem uma influência muito forte disso, né? Hoje em dia dentro da igreja. A gente precisa saber lidar com esses dois públicos e tudo mais, mas ensinando a verdade nesse sentido, né? A ignorância bíblica e histórica sobre os elementos estéticos dentro da igreja, né? E a preguiça e mau gosto também na busca por uma estética contemporânea adequada. Então eu fico pensando, tem gente que fala, eu não gosto de cruz porque cruz é coisa da igreja católica. Aí ele vai, pega um candelabro e mete no meio do altar. É uma coisa judaica, não tem nada a ver com o cristianismo diretamente. É um símbolo da iluminação do Espírito Santo. Mas, pô, cabe dentro da igreja? Sim, mas olha, a cruz é o nosso símbolo, mano. A cruz tem toda uma reflexão bíblica que a gente viu aqui na semana passada, sabe? É isso. Não gosto dessa coisa aí, mas bota um leão lá no fundo. Bota um monte de ovelhinhas, enfim, é isso. Acho que a gente carece de referências da tradição cristã dentro da igreja hoje em dia, né?